Você sonhou com Exu Caveira? Aqui em cima no card deste vídeo eu tenho uma playlist Sonhos com Exu. Dê uma olhada porque ela pode vir a somar muito positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Ela colocou o seguinte comentário num outro vídeo onde eu falo de sonhar com Exu Caveira. Sonhei com Exu Caveira por 2 noites seguidas. Vim aqui assistir esse vídeo por isso. Na primeira noite eu ouvia na sala. Não senti medo. Na verdade, fiquei lisonjeado. Ele estava vestido de preto, portando uma foice, como Falxifer. Tem um nome aqui que na verdade eu nem sei pronunciar, mas é de um personagem que utiliza uma foice. Ele iria me dizer algo, mas antes que pudesse, meu celular despertou. Na noite seguinte, sonhei que estava com as vestes dele, indo a uma festa de Halloween. Quando foi no dia seguinte, meu gato primogênito, que eu cuidava como um filho, havia falecido assim, de uma hora para outra. Provavelmente ele infartou. Isso foi de terça para quarta e de quarta para quinta, estes sonhos. Finaliza o internauta. Bom, qualquer que seja o mínimo de admiração que você tenha por essa classe de espíritos, só vai apressar a escravatura, porque são espíritos escravocratas. Aquele filme, O Motoqueiro Fantasma, retrata bem, porque quando você vê que ele está na sala da sua casa e você fica lisonjeado, então isso significa que você tem algum tipo de admiração pelo oculto, né? Pelo desconhecido. E isso, na verdade, representa perigo para o ser humano. Daí o seu gato morreu. Ele, claro, o seu gato morreu porque o seu gato viu esse espírito e viu mais coisas ainda. Porque o gato tem a visão muito apurada. O gato consegue enxergar coisa que o humano não consegue. E com certeza o que o seu gato viu foi tão espantoso que infartou. Então você veja bem, esses espíritos, eles não se contentam com a admiração. Eles querem 1000% do humano. Isso representa o quê? Que a pessoa se envolvendo com eles, pactuando com eles, vai ter que reencarnar muitas vezes para pagar, porque são espíritos que não fazem o bem. Então é preciso manter cautela e manter distância também. Aí você sonhou que estava vestido de Exu Caveira para ir numa festa de Halloween, né? Então o seu formato, a sua psique, na verdade você utiliza um espírito dessa linhagem aí como arquétipo para a sua vida. E você pode estar fazendo mal para outras pessoas inconscientemente. Então não é bom. O que eu poderia aconselhar? É que você precisa crer em Jesus Cristo, porque nós não temos outro caminho. O mais confiável e mais poderoso advogado dos humanos é Jesus Cristo. Jesus Cristo não mente, não engana, e os outros tipos de pessoas sempre têm as suas fraquezas. Quando eu falo de gente ou de pessoas aqui no meu canal, eu sempre estou me referindo a pessoas carnais como nós, a espíritos, a seres invisíveis, a seres extraterrestres, a pessoas, etc., porque a criação é vasta e a infinitude é a marca do nosso Criador. E o nosso Criador, inclusive, é infinito para todas as direções. Querer mensurar as medidas do Todo-Poderoso é o princípio da loucura. Nenhum ser tem a obrigação de ser bom ou de fazer o bem, mas tem o arbítrio dado pelo Criador. Fica a critério próprio do ser, da pessoa, que quer, se quer ou não ser uma pessoa boa, se quer ou não fazer o bem para os demais.
mas ninguém tem essa obrigação. E o ser humano, ele é muito ingênuo. Ele acha que os outros espíritos, ele acha que os outros tipos de pessoas têm a obrigação de serem benevolentes, de ter um coração bom perante o Todo-Poderoso. E isso não é verdade. Quem não é bom vai arcar com as consequências, com o preço. Da mesma forma, quem é bom vai ganhar a sua recompensa. Mas o ideal é seguir a Jesus Cristo. E Jesus Cristo não tem nada a ver com essa classe de espíritos. Essa classe de espíritos teme a Jesus Cristo. Eles não entram em confronto com Jesus Cristo. Eles não gostam nem um pouquinho de cruzar com Jesus Cristo, porque eles apanham de Jesus Cristo. Apanham mesmo. Então, porque se Jesus Cristo não se defendesse, se ele fosse muito bonzinho, ele não seria Jesus Cristo. Então, essa classe de espíritos aí, eles se afastam à medida que a pessoa se aproxima de Jesus Cristo. E você precisa fazer isso, porque você, ao ter admiração por essa classe de espíritos, você pode absorver estes formatos como arquétipo para sua psique subconsciente. E daí você começa a proceder igual um deles, e quando você perceber lá na frente, você teria visto que você foi mal. Em algum momento você pensou que foi justo ou coerente, mas não. Então tem que tomar cuidado, porque a sua psique pode ser tragada por um ser destes. Se você ouviu dentro da sua casa, então ele está na sua psique entranhado de alguma forma. Tá? Então é o meu conselho que eu dou para as pessoas que orem para o Mestre Jesus Cristo e peçam livramento, desligamento dessas forças. Porque elas não vêm a somar. Essas forças espirituais se alimentam de violência, se alimentam de sangue, se alimentam do chi humano, que é uma energia vital. Aí todo ser humano tem uma energia vital chamada chi. E essa energia é o objeto de cobiça dos maus espíritos. É por essa energia que eles brigam muito. Então, quando a pessoa se suicida, eles pegam esse chi para eles, e a pessoa que se suicida vai lá para o umbral, acabar o tempo de vida dela lá, porque se ela se suicida com 20 anos, ela teria mais uns 60, 70 anos ainda. Esses 60, 70 anos, que é o saldo restante pelo suicídio, vai ter que cumprir lá no umbral, que é um lugar de penalidades. E esse chi dela fica aí para esses seres infernais usarem. Então, é muito importante você manter ali o bom senso, porque outro jeito não tem. Mas quem se envolve com essa classe de espíritos, mais cedo ou mais tarde vai ter que retroceder. E é melhor desencarnar da terceira dimensão do planeta Terra livre de pactos e qualquer que seja a associação com espíritos da escuridão. Porque depender do acordo, da associação, do pacto que a pessoa faz com esses seres aí, depois de morta, depois que ela desencarna daqui da terceira dimensão, ela tem que ir lá para baixo para pagar, ela se torna escrava. Tem muito pai de santo, tem muito feiticeiro, tem muito agente de magia negra ali que pensa que vai viver uma vida normal, mas não, assim que ela desencarna, já é passado uma corda nas mãos dela e ela é obrigada a ir lá para baixo. E lá embaixo, ela é obrigada a fazer os serviços mais difíceis, mais imundos, mais sujos. E é obrigada a fazer, não tem saída. Porque se não trabalhar, se não fazer, eles torturam. Tá? Então não tem saída.
Então é esse o meu conselho. Mas eu tenho muitas outras playlists que falam de sonhos com espíritos. Aqui embaixo na descrição deste vídeo eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde eu tenho todas as minhas playlists organizadas em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa porque torna a sua buscagem prática. Você visualiza com facilidade assuntos imprescindíveis, nem só acerca de sonhos, mas também acerca de expansão da consciência, desenvolvimento interior, arquétipos, entre muitos outros. Agora, o gato, ele também serve como uma espécie de para-raio, né? Porque vibrações extremamente negativas vieram para o seu astral. Se o gato não tivesse morrido, com certeza você estaria muito doente, porque essas energias negativas, quando elas vão pegando no ambiente, elas vão queimando eletrônicos, os equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos, e se não conseguir acoplar nos eletrodomésticos e queimá-los, então vai acoplando nos animais de estimação e adoecendo os animais ou matando-os. E por último, eles acoplam no próprio ser humano, e aí o ser humano passa ali a ter vibrações negativas, pode adoecer, pode acontecer uma série de coisas, mas sempre negativas, porque esses espíritos, eles são espíritos de frequências negativas. E frequência negativa gera magnetismo negativo. Não tem como gerar um magnetismo bom. Então, o seu gato sofreu ali um impacto mesmo, mas pode ter certeza que ele viu ali coisa muito assustadora. Pode ter certeza. Prezado internauta, obrigado pelo seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso doce no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal é porque vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.